Quando me deparei com esse artigo, me lembrei da Ana Paula Padrão. O futuro é feminino. Não, não vai ser. Inclusive, me mandaram outro videozinho que ela falou de novo sobre empoderamento feminino, que as mulheres isso, mulheres aquilo, né? Mas é uma contradição incrível, né? Porque ao mesmo tempo que elas se enaltecem, elas se queixam. É se enaltecendo e se queixando, se enaltecendo e se queixando. Isso é para deixar todo mundo louco. Se você for atrás disso aí, você fica louco. É por isso que tá tudo destrambelhado. Porque governos, empresas, eles vão atrás da conversa das mulheres. Aí, é lógico, não consegue satisfazê-las, aí vira uma anarquia. Então veja essa reportagem aqui, ó. As mulheres representaram quase todas as demissões no mês passado. Vamos dizer que isso é discriminação, né? Ah, porque as mulheres ganham pouco. Engraçado, né? Aquela velha pergunta: se as mulheres ganham menos do que os homens, por que as empresas não contratam só mulheres? Ninguém responde essa pergunta. Até agora, ninguém respondeu essa pergunta. Só dizem que as mulheres ainda ganham menos que os homens, mas não respondem essa pergunta crucial. Por que as empresas gastariam mais com um funcionário do que o outro? É fácil derrubar isso aí. Só que a mídia, como é dominada, ela só diz isso, né? Uma economia próspera reflete, em parte, uma força de trabalho que representa a demografia da nossa população. O último relatório de empregos do Departamento de Estatística do Trabalho mostra algumas disparidades impressionantes. 91 mil mulheres deixaram a força de trabalho no mês passado, em comparação com 10 mil homens que ingressaram no mesmo período. Se ampliarmos a perspectiva para todo o ano 2025, o tamanho da força de trabalho masculina cresceu em 572 mil pessoas, enquanto a força de trabalho feminina cresceu apenas em 184 mil. Isso significa que os homens ingressaram no mercado de trabalho uma taxa 3 vezes maior que a das mulheres. E é certo, é preciso que aconteça isso. Por quê? Porque os homens são mais cobrados pela sociedade como um todo. Toda a sociedade cobra mais dos homens o seu próprio sustento. Um homem morando com os pais, sem trabalho, ele é falado em toda a vizinhança. Um homem que fica em casa e a mulher está trabalhando, ele é chamado pelas pessoas de gigolô, vagabundo, preguiçoso. E as mulheres dizem: eu não sustento macho. Eu já escutei isso milhares de vezes. Eu não sustento macho. Então quer dizer que no caso dos homens casados, se perder o emprego, isso não dura muito, né? É 1 mês, 2 meses e o divórcio está batendo as portas. Agora, eu quero fazer uma ressalva que isso aqui é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estão na nossa frente nessas questões. Porque eu já trouxe um vídeo aqui em que eu mostrei várias empresas de renome que vocês conhecem, que elas acabaram
com os departamentos de diversidade de gênero e de minorias que elas tinham. Acabaram com isso. Estão contratando conforme a qualificação. Que no Brasil ainda existe uma pressão gigantesca do governo. O Brasil, ele não tem estados soberanos que nem tem os Estados Unidos. Aqui, uma lei federal vale para todos os estados. E aí o estado que não aderir a uma meta federal, o governo federal vai boicotar o estado. Vamos continuar aqui. O relatório de empregos mostra disparidades crescendo no mercado de trabalho. Analisando mais a fundo, as disparidades entre grupos demográficos específicos, como mães e mulheres negras, estão aumentando. Algumas das maiores reduções na força de trabalho em 2025 ocorreram entre as mães. O desemprego entre mulheres negras aumentou em 2025, chegando a 7,3% em comparação com 5,4% em janeiro de 2025. Se a taxa de desemprego entre homens brancos fosse a mesma que a das mulheres negras, já teríamos declarado recessão, afirma Jasmine Tucker, vice-presidente de pesquisa da National Women's Law Center. Dona Jasmine, mas você tem que levar em conta que se os homens brancos estão em altas posições, é porque eles estão desempenhando a contento o seu trabalho. Então, se houvesse uma debandada geral desses homens, um desemprego geral desses homens, realmente o país entraria em bancarrota. As mulheres não conseguiriam suprir esses cargos dos homens brancos. Os dados mostram que estamos voltando a ambientes de trabalho predominantemente brancos e masculinos, já que as pessoas tendem a contratar quem se parece com elas, pensa como elas e fala como elas. Que exagero isso aqui, olha só, que exagero. Ainda tem muita contratação de todas as pessoas. A gente vê nas empresas americanas, a gente vê pessoas de todas as raças, etnias. Desde que a pessoa seja competente, não tem problema. Pode ser branca, amarela, negra, não importa. Agora, por que esse ranço com o homem branco, o homem branco heterossexual? Eu não estou falando que é uma birra com o homem branco heterossexual. Isso também se reflete nos dados sobre a diferença salarial, onde a disparidade salarial entre gêneros e raças aumentou pelo segundo ano consecutivo, algo inédito na história. Os rendimentos dos homens brancos estão aumentando, e isso é ótimo, é o que queremos, mas queremos isso para todos. Aqui mentiu, né? Mentiu. Vocês não querem aumento para os homens brancos. Tá mentindo para ficar bonitinho o artigo, né? Vocês querem que os homens brancos sejam trucidados. A diminuição da participação feminina no mercado de trabalho impacta a economia. A diminuição da participação feminina no mercado de trabalho não é apenas uma questão trabalhista. É também uma questão econômica. Isso porque as mulheres representam aproximadamente metade da população. E ter mais pessoas na força de trabalho contribui para o aumento do PIB.
Bom, mas isso aí depende da demanda, dona. Se não tem demanda para trabalho, como é que vai contratar? É lógico que a gente sabe que as mulheres são as mais consumistas. 80% do consumo, quem decide são as mulheres. Inclusive no casamento, né? 80% no casamento. Sozinhas, elas decidem 100%. No casamento, 80%. Então, é lógico que mulheres que trabalham, elas vão torrar o dinheiro mesmo. Mas se não tem emprego, não tem emprego. Fazer o quê? Significa mais pessoas ganhando dinheiro que podem gastar em bens e serviços, impulsionando as economias locais. Tá, mas você quer que faça o quê? Você quer que se demita os homens para colocar as mulheres no lugar deles? E se essas mulheres não tiverem, não forem aptas a ter, a conseguir tocar esse trabalho que esses homens uh, realizam? E se elas não tiverem essa competência, como é que faz? Hum? O homem é um técnico eletricista e se não tem mulher para substituir ele? Quer dizer, coisas básicas e a gente tem que estar explicando. Além disso, mais pessoas na força de trabalho significa uma porcentagem maior da população pagando impostos, o que ajuda a aumentar a receita do governo para financiar bens e serviços e, consequentemente, impulsiona o crescimento econômico. É, depende do lugar, né? Na maioria dos países, o aumento de impostos serve para cobrir furos dos governos e financiar privilégios femininos. Para isso que serve os impostos. Eu tive que cortar algumas partes da reportagem porque ela é muito longa. Se vocês quiserem ler ela toda, depois eu vou deixar o link depois. Não podemos nos dar ao luxo de retroceder na igualdade de gênero. Eliminar a disparidade entre os gêneros poderia aumentar o PIB em 20% segundo o Banco Mundial. Mas é assim, ó, a mente revolucionária, ela não raciocina de modo lógico. Eles querem um negócio à força. Então, assim, ó, eles querem uma igualdade forçada. Eles querem. A gente. Outros caras aí, muito mais entendidos, economistas, já explicaram. Né, é impossível você colocar uma igualdade no topo. Você só consegue uma igualdade no raso. É por isso que tem países comunistas que está todo mundo igual, mas só que igual lá embaixo. Na parte de cima é impossível colocar todo mundo. Sempre alguém vai ganhar mais do que o outro. Mas é difícil de entender isso, mas para essa gente, eles vão incomodar até o fim do mundo. Por que as mulheres estão sendo expulsas do mercado de trabalho? Existem muitas razões por trás da crescente desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Aqui estão alguns, mas não todos, dos fatores que contribuem para essa tendência. Falta de outras estruturas de apoio e de creches acessíveis. Ah, não, para. Creche, por favor.
As mulheres não estão tendo nem filhos. Que desculpa esfarrapada essa de creche. As mulheres não estão com 1,0 de filhos. E vão me dizer que a culpa do desemprego é de falta de creche? Não, mas é desculpa esfarrapada mesmo. As mulheres não deixaram de querer trabalhar de repente, elas foram forçadas a sair do mercado de trabalho. Afirma Reshma Saujani. Olha aí, ó, pelo sobrenome, uma estrangeira, né? Fundadora e CEO da Mons First. Ela acredita que esse não é um problema pessoal, mas sim um problema empresarial e uma falha nas políticas públicas. Olha aí, ó, o que eu estou dizendo? Reivindicação de políticas públicas sempre, sem parar, ano após ano, década após década, e pressionando os empresários. Contrate mesmo que a mulher não saiba fazer nada. Coloque ela. Uma solução é tratar o cuidado infantil como uma necessidade econômica essencial. Isso é especialmente importante, visto que as mulheres representam quase 2/3 dos trabalhadores com os menores salários nos Estados Unidos. E ainda não alcançamos uma divisão de trabalho doméstico equitativa entre os gêneros. Essa questão dos menores salários já foi explicado pelos maiores economistas. Homens em trabalhos melhores remunerados vão ganhar mais do que mulheres em trabalhos menos remunerados. Isso não tem como mudar. Quanto à questão do trabalho doméstico, é uma fria porque os trabalhos domésticos, principalmente em países ricos, eles são mínimos. Mínimos. É comida pronta, são casas que quase não sujam, diaristas que fazem o trabalho, muitos aparelhos dentro de casa. Então, o trabalho doméstico é uma barbada hoje em dia. Então, não cola essa explicação aqui. Aqui daí elas falam do preço da creche que subiu e, novamente, elas não estão tendo nem filhos. Inclusive, a Ana Paula Padrão elogiou essa questão das mulheres não terem filhos, né? Engraçado, né? Quando não querem filhos e estão bem, aí é legal. Quando tem filhos e aí perde o emprego, aí é ruim. Cada vez mais empresas estão reduzindo programas que beneficiam mulheres. O que eu falei antes? O relatório anual Women in the Workplace 2025, o maior estudo sobre mulheres em empresas nos Estados Unidos, revela que as mulheres estão recebendo menos apoio no ambiente de trabalho e têm menos oportunidades de ascensão profissional. Parecia que como cultura, estávamos começando a superar mensagens como mulheres não são boas líderes. E, no entanto, estamos vivendo em uma cultura onde vemos e sentimos exatamente isso, diz Raquel Thomas, cofundadora e CEO da Lean.org. As empresas não podem mudar o mundo, mas podem mudar seus sistemas e encontrar maneiras de motivar as mulheres e estimular sua ambição. Ora, mas é só isso que se faz há décadas. Só o que se faz é estimular as mulheres.
é programa assistencial, é cota, é departamento de gênero, é só isso que se faz há séculos, bem dizer. E aí elas querem mais, pessoal. Elas não querem perder nunca. Elas não admitem. Depois delas chegarem num patamar, elas não vão admitir recuar. É por isso que não há salvação para a sociedade. Porque se as pessoas não abrem mão dos seus privilégios, não funciona a sociedade. O relatório revela que apenas cerca de metade das empresas considera a ascensão profissional das mulheres uma alta prioridade. E 21% das empresas dão pouco ou nenhuma prioridade à promoção feminina. Esse número sobe para 29% quando se trata de mulheres não brancas. Ao mesmo tempo que o relatório mostra indícios de que as empresas estão menos comprometidas com o avanço na carreira das mulheres. Ah, mas enche o saco. Enche o saco isso aí. As empresas têm que estar se preocupando só com a ascensão da carreira das mulheres. Elas têm que se preocupar com o giro de capital, estoque, esse tipo de coisa, não é? Se preocupar só com as donzelas. Também constata que as ambições das próprias mulheres estão diminuindo, com 80% das mulheres, no geral, afirmando que desejam ser promovidas para o próximo nível, em comparação com 86% dos homens. Bom, se as mulheres não querem subir de profissão, de cargo, esse é problema delas. É que nem a questão da escolha dos empregos, das profissões. Lá na Suécia foi comprovado, tem uma série de vídeos no YouTube, eu não sei se tem ainda, que eles fizeram uma espécie de comparação sem obrigar homens e mulheres a nada, escolha própria. As mulheres optaram por qual tipo de serviço? Por cuidar de pessoas, enfermagem, escolas. Automaticamente elas escolheram esse tipo de emprego. Os empregos mais perigosos os homens escolhem. Logicamente, vão ganhar mais. Observamos conquistas árduas na última década em termos de representatividade feminina e de ascensão das mulheres a cargos de liderança. E esse é um momento crucial em que precisamos que as empresas investam mais e não menos nas carreiras das mulheres, afirma Thomas. Não. Thomas é a Raquel Thomas. Não tem que investir mais nada. Chega, já foi investido tudo o que era possível. Não tem que investir mais. Acabou. Já estão estudadas, já têm diploma, se virem. Por exemplo, pessoas que têm um padrinho ou madrinha no trabalho são muito mais propensas a querer uma promoção e a conquistá-la. No entanto, apenas 31% das mulheres em cargos de nível inicial têm um padrinho ou madrinha, em comparação com 45% dos homens nessa mesma fase da carreira. Agora as mulheres querem cota madrinha. Cota padrinho. Precisamos de cota padrinho e madrinha para nós conseguirmos cargos nas empresas. Não é possível isso. Não dá. Eu leio essas coisas aqui que parecem inacreditáveis. As mulheres de ambos os extremos da carreira enfrentam barreiras maiores.
afirma Sheryl Sandberg, ex-diretora de operações da Meta e fundadora da Lean-in.org e da Option B. No nível inicial, persiste a desigualdade de gênero, em que para cada 100 homens promovidos, apenas 93 mulheres, 82 latinas e 60 mulheres negras são promovidas. Começando assim, as mulheres nunca conseguem alcançar os outros. Não alcançam porque deve ser falta de competência, porque, que nem eu falei, nenhuma empresa vai deixar de contratar uma pessoa competente e que ganha pouco para contratar outra pessoa no mesmo nível, mas que ganha mais. Então, se as mulheres não estão sendo promovidas, então é porque elas não estão conseguindo atingir esse patamar para ganhar a promoção. Patamar exigido. O relatório constatou que mulheres em cargos de liderança também enfrentam obstáculos à ascensão profissional. Mulheres em cargos de liderança que afirmam não desejar progredir na carreira têm maior probabilidade do que homens na mesma situação. O trabalho remoto tornou-se a norma para uma parcela muito maior da força de trabalho após a pandemia e contribuiu para um recorde de participação feminina no mercado de trabalho em 2023. É lógico, trabalhando remotamente, as mulheres vão em massa, né? No entanto, o aumento das exigências de retorno ao escritório em 2024 e 2025 pode estar impactando as mulheres de forma desproporcional. Isso se deve ao fato que a maioria das responsabilidades de cuidado ainda recai sobre as mulheres, bem como aos preconceitos de gênero e a penalização da maternidade. Eu nem vou falar sobre isso aí, porque é sempre a mesma coisa. Isso aqui não tem fim. Um exemplo disso, o mais recente relatório sobre mulheres no mercado de trabalho também constata que o trabalho remoto prejudica as chances de promoção das mulheres mais do que a dos homens. Segundo o relatório, apenas 37% das mulheres que trabalham remotamente 3 ou mais dias por semana foram promovidas nos últimos 2 anos, quanto a 49% dos homens com o mesmo regime de trabalho. Quando se trata de profissionais remotos em início da carreira, a disparidade é ainda maior. Apenas 25% das mulheres em início de carreira que trabalham principalmente de forma remota foram promovidas nos últimos 2 anos, em comparação com 44% dos homens que trabalham remotamente no mesmo nível hierárquico. O trabalho remoto não deve ser penalizado, independentemente do gênero. Então, assim, pessoal, enquanto eles divulgam dados falando que as mulheres estão ganhando até mais do que os homens, com mais escolaridade, tem isso. Tem sites com essas reportagens. As mulheres estão ganhando mais do que os homens, elas têm mais escolaridade que os homens. Ao mesmo tempo que tem esse tipo de reportagem, tem esse aqui, dizendo que as mulheres estão sendo tiradas do jogo na área do trabalho. Então, não se sabe o que se faz com as mulheres. Não? Os políticos, eles surfam na onda, promovendo trabalhos, promovendo questões para as mulheres, porque aí eles aparecem na mídia, ganham votos, as feministas conseguem mais privilégios,
Só que é algo assim, é uma bola de neve. Sempre aumenta cada vez mais, nunca se satisfaz. As mulheres, elas nunca estão satisfeitas, elas sempre estão reclamando. Uma hora elas estão por cima, são empoderadas, outra hora elas estão sendo prejudicadas. Quer dizer, é um pandemônio, é um hospício. É um hospício, esse mundo virou um hospício. Enquanto ficarem dando trela para os queixumes das mulheres, isto vai de mal a pior. E pelo que eu vejo, vão continuar dando trela para os queixumes delas. Então, a sociedade que se arrebente. Quiseram assim? Então, vamos lá. Todo mundo no mesmo caminho. Todo mundo para a vala. Era isso aí, pessoal. Já 31 minutos de vídeo. Se eu quisesse analisar mais do artigo, se daria uma hora e meia. Mas vocês captaram a mensagem. Mais uma, né? Mais uma. Vocês captaram a mensagem que tentar satisfazer as demandas femininas, isso aí é para louco. Ou oportunista. Até mais, meus caros.